Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta logo pela manhã, pra gente começar o nosso dia bem, falando de Vasco da Gama. Galera, e o Vasco, né, meu irmão? Como o Vasco dá pano pra manga, meu irmão. O Vasco, o Vascaíno não tem vida fácil, meu. Meu amigo, a gente vai esperar até domingo pra ver o jogo, né? Enquanto isso, tem entretenimento que não falta. Eu vou trazer aqui pra você, cara, esse burburinho que tomou conta ontem na internet, questão do Nenê, né? Eu vou dar minha opinião aqui, principalmente, quero saber aqui, usar o Vasco TV como termômetro da torcida do Vasco. E aí, quer ou não quer o Nenê? Nenê tem lugar no Vasco hoje? Nenê, lembrando, tem 40 anos. A gente vai discutir tudo isso aqui hoje, né? Em contrapartida dos 40, a gente vai pular para um garoto, né? Cria da base do Vasco, né? Que já tem mais de 3 anos que saiu do Vasco e agora está indo para a Europa e pode render um bom dinheiro para o Vasco. Galera, o Vasco, né? Eu vou dar minha opinião aqui, né? E vou assinar, né? Aquele recibo de que o Vasco comete erro atrás de erro. Mas, galera, vamos trocar essa ideia. Fica aí que a gente vai trocar essa ideia. Você tá chegando aí pela primeira vez, tá vendo esse careca aqui com essa cruz de malta no peito? Aqui é um Vasco TV, meu amigo. Que é canal de vascaíno para vascaíno, é aquele canal que a gente abre as portas para o vascaíno dar a opinião dele, seja aqui nos comentários dos vídeos. Os vídeos são resenhas, né? É aquela parada maneira que a gente dá opinião, traz notícia, você comenta. Isso que é maneiro dar no Vasco, né? Tem os pós-jogos que a gente, bota a galera na tela, não tem que pagar para participar. Manda o link, a galera participa ao vivo. Olha aí, hein, meu irmão, domingo agora tem pós-jogo, eu vou estar com o bigode presente, né? E aí rola o quê? Final de semana, né? Uma vez por semana, galera, uma vez por semana. No final de semana rola o pós-jogo. E aí no pós-jogo a gente faz aquela parada que a gente faz do fundo do coração, né? Que é o sorteio de uma camisa oficial da Capa modelo suporte. Você tem o sonho de ter uma camisa oficial do Vasco, meu irmão? Essa é a sua chance, tá? É fácil pra caramba pra participar, não tem que pagar nada, meu irmão. É só seguir o canal, e para seguir o canal é só apertar esse botãozinho vermelho e branco que tá aí embaixo, né? Já aperta o botão, do lado tem um sininho. Clica no sininho, ativa as notificações, que aí quando a gente botar o vídeo, eu pela manhã e o bigode, né? Aquele meu camarada que tem aquele bigode português, né? Que faz a resenha da noite, quando solta o vídeo, você recebe a notificação, você já clica, já assiste o vídeo, já dá o like, tem que dar o like e tem que comentar no vídeo. Por quê? Porque aí no final de semana a gente escolhe um vídeo da semana, né? Quanto mais vídeo você assistir, dá o like, comentar, mais chance você tem, né, de participar desse sorteio, né? E aí a gente escolhe aí, né, usa uma ferramenta que pega um comentário e aí esse cara aí ganha a camisa, recebe em casa de graça, não paga nem frete. Beleza? Então é o seguinte, a vinheta tá vindo e eu já tô voltando para falar um pouquinho dessas situações que estão ocorrendo no Vasco aí. Galera, então vamos começar essa resenha, né, cara? Hoje eu queria ilustrar, né, minha opinião, tá, galera? Sempre lembrando, né, eu tenho minha opinião, Bigode tem a dele, vocês, cada um de vocês tem a de vocês, e através da resenha, né, cara, eu não tô aqui para convencer ninguém, não sou o rei da verdade, né? Posso mudar minha opinião amanhã, né? De vez em quando a gente troca essa ideia aqui, vocês me convencem, né? Mas eu quero trazer minha opinião da receitinha de bolo, né? O Vasco, né? Há 20 anos, né, 15 anos mais ou menos, né, vem passando a receitinha de bolo de como dar errado, né. E ontem surgiu um burburinho, né, não vamos nem falar notícia, um burburinho na internet, tomou conta na internet, que o Nenê poderia tá cavando um espaço no Vasco, né, para ter um retorno no Vasco aí, voltar para o Vasco, né, quem sabe até o Nenê só tem contrato com o Fluminense até o final do ano, né? O Fluminense parece que não quer renovar com o Nenê, e o Nenê está insatisfeito, né? Perdeu espaço nos últimos 2 meses, estaria aí cavando, sentindo, né? Como é que a torcida do Vasco receberia o Nenê nesse momento, né? Através até de uma torcida organizada, né? E aí eu vou trazer mais ou menos o que realmente aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, né? O Vasco teve
houve uma reunião, né, entre um integrante de uma torcida organizada do Vasco, com o CEO do Vasco, né? Já para começar por aí, né, já é meio estranho, um integrante, né, conversando com o CEO, mas assim, isso aí acontece no futebol de uma maneira geral, na coisa do Vasco, né? E aí, na internet, né, especulou-se que nessa reunião houve, né, na pauta dessa reunião, uma sondagem, né, pelo retorno do Nenê ao Vasco, né? E aí começou o burburinho, né? Sites de notícias do Vasco começaram a fazer pesquisa, nós mesmos aqui na Amo Vasco TV fizemos a pesquisa e, para minha surpresa, mais de 80% dos vascaínos queriam a volta do Nenê. Galera, o Nenê tem 40 anos, tá? O Nenê, quando saiu do Vasco, lá na época, quando o Nenê estava bem, melhor época dele no Vasco, 2017, o Nenê já tinha problema, né, de intensidade, né? Teve problema com alguns técnicos que achavam que o Nenê não conseguia dar o combate que eles gostariam que ele desse, etc. Hoje o Nenê está com 40, né? O Nenê, se viesse agora, estaria na segunda fase, né? A segunda metade do ano, né? Quer dizer, a tendência de um jogador da idade do Nenê é ir muito bem, ou se tem qualidade, o Nenê tem qualidade, né? O Nenê, eu gosto do Nenê porque o Nenê é um cara que não gosta de perder, mas seria na decadência dele no ano, né? Porque geralmente esses caras é assim, né? Início do ano, final do ano. Por quê? Por uma parte física, né, cara? E principalmente no brasileiro, que tem muitas viagens, etc. Muita gente querendo o Nenê, né? E isso aí me levantou um negócio na minha cabeça que eu fiquei, cara, há pouco tempo atrás eu estava trazendo aqui para você, né? O Vasco precisa de uma contratação, e aí eu dei minha opinião aqui, a maioria das pessoas foi a favor, né? De que o Vasco não deveria contratar por nome, né? E o Vasco é um clube que tá muito amarrado nisso, torcida muito acostumada a ter contratações de nome, né? Na épocas passadas, para quem não lembra, há 12, 13, 14 anos atrás, o Vasco perdia uma final, o Eurico lá e pá, meu irmão, metia um craque no Vasco. Não pagava depois, mas metia, porque a torcida dava uma baixada, né? Senão era muita pressão. E a gente ficou mal acostumado, a gente tem essa recorrência, né? Esse desejo de ter grandes nomes, né? E a gente errou em alguns nomes no início do ano, né? Contratou por nome, né? Não por desempenho, e eu acredito que se o Vasco vier a trazer o Nenê, mais especulação, eu acho que o Vasco iria no mesmo problema, o Vasco iria no nome, não iria no desempenho, tá? Caveira, você gostaria de ter o Nenê? Eu acho que o Nenê, cara, eu sou fã do desejo do Nenê em vencer, acho que o Nenê na Série B teria muito, mas muito a ajudar no momento. Então, assim, para não dizer que eu não quero o Nenê, eu gostaria que o Nenê viesse com um contrato até o final do ano. Ponto. Nenê, você quer vir até o final do ano só para ajudar na Série B. Ponto. A partir do ano que vem, Nenê vai fazer 41, 42. Se vier, vai querer contrato longo. Sou totalmente contra. Totalmente contra. Essa é a minha opinião. Em contrapartida, né, para mostrar para vocês que o Vasco assina, né, aquele contratozinho de besteira, de fazer merda, né? Tá acontecendo agora, né, o Corinthians, né? Tá emprestando o Matheus Vital, né, para um time da Grécia, e o Matheus Vital, que há 3 anos e meio se transferiu para o Corinthians por 5 milhões, galera, eu tô falando um jogador, né, 3 anos e meio atrás ele tinha 19 anos, com 19 anos esse cara foi vendido por 5 milhões, 5 milhões, indo bem no Vasco, né, levando o Vasco a Libertadores, 5 milhões de reais. Está sendo emprestado agora com passe fixado, 50% do passe fixado em 4 milhões de euros, que hoje dão aí 24, mais ou menos, milhões de reais. Galera, é isso mesmo. O Vasco vendeu o cara por 5, né? E agora o Corinthians está emprestando com passe fixado em 4 milhões de euros, 50%. O Vasco ainda tem um percentual do Matheus Vital. Galera, eu queria trazer essa reflexão, que o Vasco vem constantemente, né, repetindo essas situações, né, vendendo para pagar, na época 5 milhões pagava uma folha salarial do Vasco, né?
E o Vasco sempre faz esse tipo de coisa, né? E eu digo o seguinte, você pode falar assim, pô, Macaveira, será que se o Matheus Vital tivesse no Vasco até hoje, o Vasco conseguiria emprestar com 50% do valor do passe fixado a um valor desse? Eu acho que não, cara. Eu acho que o Vasco realmente vende mal, empresta mal, compra mal, administra mal, trabalha mal o seu potencial junto à torcida. O Vasco faz tudo de errado. E não é à toa que o Vasco está no lugar que está, não é à toa que o Vasco é essa guerra dentro do clube, não é à toa que o presidente é atacado pela oposição, né, que a oposição protocola a todo momento situações dentro do clube para tentar sacanear o presidente. Quando esse presidente virar oposição, ele vai fazer o mesmo. Enquanto isso, meu amigo, nós somos os torcedores, a gente está assim, ó. A gente está, meu irmão, que não consegue mais respirar. Não tá na hora de dar um basta nisso, não, galera? Não tá na hora do Vasco, meu irmão, dar uma arejada na cabeça, né? Entender os seus erros, não cometer mais esses erros, né? Eu não tô falando especificamente do Nenê, galera. Poderia ser o Marquinho Gabriel, né? O Marquinho Gabriel, mesma coisa, né? E outros tantos que o Vasco traz. Galera, o desejo pelo Dedé, né? O Dedé, cara, contratar, por exemplo, o Dedé. O Vasco teve Breno e teve a situação, né, de outros jogadores com problema no joelho. Aí contratou quem? Michel com problema no joelho. É o mesmo problema, galera. Ele treina, o joelho incha de líquido e tal. Agora querem trazer a torcida, né? Quer trazer o Dedé. Galera, é um erro atrás do outro. E para você e nós que apontamos para a diretoria, olha, tem 4 dedos apontando para a gente. Desculpa, a gente continua cometendo os mesmos erros. A gente continua tendo os mesmos desejos, né? Isso daí precisa encerrar por agora, galera. O Vasco precisa dar uma arejada, mudar tudo, entendeu? Porque mantendo essas práticas, o Vasco realmente vai ser pá de cal, meu irmão. Vai ser pá de cal. Não dá para fazer mais esse tipo de erro. Eu espero que o Nenê não venha. O Nenê não vai vir com um contrato até o final do ano. Então estou dando minha opinião aqui, né? Eu sei que o Bigode, né? Acho que ele está amarradão. A gente não conversou sobre, mas eu vi uns áudios dele. Ele está amarradão para o Nenê vir. Cada um tem a sua opinião, né? Eu respeito a sua, você respeita a minha. Esse que é maneiro. Vamos trocar essa resenha. Quero saber, na sua opinião, Nenê vindo, contrato de 2 anos. O cara vai fazer 41 anos. Vai jogar até 43 no Vasco. Maneiro? Legal? Tá afim? Dá sua opinião aqui, eu me despeço aqui, beleza? Fica ligado que o Bigode vai voltar aí mais tarde com aquela resenha maneira. Não esquece de dar o like, comentar, para no final de semana a gente estar junto naquele sorteio maneiro, beleza? Saudações vascaínas, você sabe, né? Aqui é muito Vasco.